Os templos de Abu Simbel foram dois enormes templos esculpidos na rocha em Abu Simbel, na província de Assuão, no Alto Egito, perto da fronteira com o Sudão. Os templos estão localizados na margem oeste do Lago Nasser, cerca de 230 quilômetros a sudoeste de Assuão. Os templos foram construídos durante o reinado da 19ª dinastia egípcia, pelo faraó Ramsés II. Durante o seu reinado, Ramsés II embarcou em um extenso programa de construção em todo o Egito e na Núbia, que o Egito controlava na época. A Núbia era uma importante fonte para os egípcios de ouro e muitos outros bens comerciais poderosos e preciosos. O grande templo de Abu Simbel levou cerca de 20 anos para ser construído e foi concluído por volta do ano 24 do reinado de Ramsés o Grande. Ele foi dedicado aos deuses egípcios e ao próprio Ramsés representado como um deus. Ele é considerado o mais grandioso e mais belo dos templos encomendados durante o reinado de Ramsés II e um dos mais belos do Antigo Egito. A entrada única é ladeada por 4 colossais estátuas, cada uma representando Ramsés II sentado em um trono, e usando a coroa dupla do Alto e do Baixo Egito. Ao lado das pernas de Ramsés há várias outras estátuas menores, nenhuma mais alta do que os joelhos do próprio faraó. A própria porta de entrada é encimada por imagens em baixo relevo do rei adorando a divindade do Sol Ra, cuja estátua fica em um grande nicho. A parte interna do templo tem o mesmo layout triangular que segue a maioria dos templos egípcios antigos, com salas diminuindo de tamanho a partir da entrada do santuário. Os baixos relevos nas paredes das pronaus relatam cenas de batalha das campanhas militares que Ramsés empreendeu. Grande parte da estrutura é dada à Batalha de Cádiz, no rio Orontes, na atual Síria, na qual o rei egípcio lutou contra os hititas. O relevo mais famoso mostra o rei em sua carruagem atirando flechas contra os seus inimigos em fuga, que estão sendo feitos prisioneiros. Outras cenas mostram vitórias egípcias na Líbia e na Núbia. O Templo Pequeno de Atur em Nefertari, também conhecido como Pequeno Templo, foi construído por volta de 100 metros a nordeste do Templo de Ramsés II e foi dedicado à deusa Atur e à esposa de Ramsés, Nefertari. A fachada talhada na rocha é decorada com 2 grupos de colossos separados pelo grande portal. As estátuas, pouco mais de 10 metros de altura, são do rei e de sua rainha. Em cada lado do portal estão 2 estátuas do rei, usando a coroa branca do Alto Egito, Colosso do Sul, e a coroa dupla Colosso do Norte. Estes são flanqueados por estátuas da rainha. O interior do templo é repleto de representações artísticas de deuses e da rainha Nefertari, além de possuir pequenas estátuas de príncipes e princesas ao lado de seus pais. O templo é sustentado por 6 pilares e os capitéis dos pilares exibem o rosto da deusa Atur. O santuário é talhado na rocha e as 2 câmaras laterais são conectadas ao vestíbulo transversal e alinhadas com o eixo do templo. Os baixos relevos nas paredes laterais do pequeno santuário representam cenas de oferendas a vários deuses feitos pelo faraó ou pela rainha. Na parede posterior, que fica a oeste, ao longo do eixo do templo, há um nicho no qual Atur, com uma vaca divina, parece estar saindo da montanha. A deusa é retratada como a senhora do templo.
dedicado a ela e à rainha Nefertari, que está intimamente ligado à deusa. O templo maior de Ramsés II está alinhado de modo bem preciso com o Sol, de modo que 2 vezes por ano o Sol brilha em seus recessos mais profundos para iluminar uma estátua de Ramsés e dos deuses o qual o templo se dedica. Os templos de Abu-Simbel foram descobertos em 1813 pelo explorador suíço John Lewis. Os templos tinham sido esquecidos há muito tempo, e as areias do deserto tinham coberto tudo, menos o topo das cabeças das imensas estátuas que estavam na entrada. Desde 1909, então, quando as areias finalmente foram removidas por completo, esses 2 templos gêmeos se tornaram o local mais famoso do sul do Egito. Os templos acabaram sendo transferidos para que o mesmo não fosse submerso pelo rio Nilo. Hoje em dia, os templos de Abu-Simbel fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco e recebem inúmeros turistas um ano inteiro. Essa é a história dos templos de Abu-Simbel.